nós vamos fazer um pequeno comentário da Parashá Behaloterá, Números capítulo 8, a partir do verso 1. É uma Parashá especialíssima, robusta, que abre um leque de assuntos. E por se tratar de uma Parashá de 136 versículos, nós não vamos fazer a leitura da Torá aqui. E para tanto, eu espero que você tenha chego a esse vídeo com a leitura da Torá em dias. Trazendo um resumo dos tópicos do que encontraremos nessa Parashá, ela começa falando a respeito da Ner Tamid, que é um conceito de luz contínua. Você vai encontrar isso nessa Parashá, isso se aplica no judaísmo até hoje, se vê isso dentro da sinagoga até hoje. Quem tem convívio com a sinagoga, tem uma experiência sinagogal, sabe do que eu estou falando. Então, essa Parashá, ela traz isso, assim como ela vai trazer também um pouco sobre a primazia de Levi. Você que tem acompanhado as Parashás e que leu a Parashá anterior, viu como o Eterno posiciona as tribos de Israel ao redor do tabernáculo, qual é a posição do arraial. E agora, falando do arraial e das tribos, nós vamos ver também algumas especialidades de Levi, porque Levi tem uma importância, uma relevância entre as tribos de Israel, e nisso Levi tem uma certa primazia. Essa Parashá vai falar também sobre Pesach Sheni. A gente vai abrir também um parênteses aproveitando esse assunto, porque há um ponto que é muito importante a gente entender. Ela também vai falar sobre a nuvem e sobre a coluna de fogo no deserto. Essa Parashá fala sobre a confecção do shofar, fala muito sobre características da personalidade de Moshe, que são muito especiais, e que, entendendo isso, vai abrir a sua mente para você enxergar algumas coisas que o Eterno gostaria de ver em você, em mim, em todo mundo. Ela vai falar sobre um evento chamado Taberá, sobre outro evento chamado Kibrot Hata'avá, Sepulcro dos Desejosos. Traz uma lição profunda. Nós temos que guardar essa lição e, é lógico, batendo na mesma tecla, que é importantíssimo, ela também vai falar sobre o Lashon Hará. Ner Tamid, a luz contínua. O Cohen, ele precisa ascender, ele precisa elevar-se. Então, para acender a menorá, ele subia numa plataforma, né? A plataforma para o acendimento da menorá. Então, aqui há uma dica de elevação. Para você efetuar o trabalho do templo, do tabernáculo, para você efetuar o trabalho do Eterno, o trabalho religioso, isso é necessário. Agora, é interessante que o Eterno ele usa um termo nada usual para acender, né, a menorá, dizendo Behaloterá, que é o nome dessa Parashá. Quando você fizer subir, em vez de Behadlikha, que seria ao acender. Ele podia falar ao acender, mas ele fala quando você fizer subir. O Eterno está falando de elevação. Então, esse termo que o Eterno usa denota você será elevado. Isso é muito interessante. Guarda isso aí, porque lá na frente, nessa Parashá, a gente vai ver um momento em que o Espírito que está sobre Moshe é repartido com outras pessoas, e aí a Torá vai revelar uma coisa muito interessante. Guarda isso aí, lá na frente a gente volta a falar disso, tá? E também, ainda nesse conceito de Ner Tamid, nós temos que nos lembrar que o fogo da Torá, ele não deve se apagar em nós. Então, uma vida com o Eterno, uma vida em que você vai viver a Torá do Eterno, vai ter o desejo de conhecer a Torá, de se aprofundar na Torá e de praticar a Torá, um desejo ardente, um desejo que queima dentro de você. Então esse fogo não pode se apagar, que esse fogo da Torá faça você se elevar. Primazia de Levi. Olha só o que diz. Verso 6 fala assim:
toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Então aqui tem uma primazia, aqui tem uma coisa diferente, uma especialidade. E Arão oferecerá os levitas por oferta movida. Quer dizer, os levitas passam a ser uma oferta para o Eterno, perante o Eterno, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Eterno. Isso é muito, muito, muito interessante. Então, a gente vê que há uma classe de pessoas que o Eterno separa para ele, que o Eterno eleva com uma função muito especial. Esse sacerdócio, ele acontecia com um tempo de 25 anos, né, de trabalho. Então, os levitas que carregavam, que faziam aquele serviço que nós estávamos lendo na paraxá passada, eles não faziam isso pela vida inteira. E isso é muito interessante. Por quê? Porque começavam com uma idade determinada e acabavam com uma idade determinada, que era um período de força, quando o homem tem força, tem vigor, né? Então, muito justo que o trabalho do homem ele seja pautado, né? Ele tenha um regimento justo que não imponha sofrimento, dor, porque o fardo e o jugo do Eterno é um fardo suave e um jugo leve. E assim deve ser, né? Então aqui nós estamos vendo uma equidade, uma justiça da parte do Eterno. Então os levitas substituíram os primogênitos, onde todo primogênito deveria ser do Eterno, tá? Então um levita, ele deve trabalhar para o Eterno e disso adquirir o seu mantimento. Então ele tinha uma vida dedicada, né? Ele não podia pegar um trabalho secular e viver de um trabalho secular. Então, do exercício da função do levita, ele tinha que adquirir o mantimento dele. De forma contemporânea, né, a gente vê no seio da comunidade o seguinte, que o rabino ele exerce um trabalho, né, para o Eterno, e como diz a Torá, nós não podemos atar a boca do boi que debulha. Então isso é Torá, e era assim que era feito com a tribo de Levi. Então, apesar, né, do mantimento ser para o sacerdote levita, nós entendemos hoje que esse sacerdócio de Levi ele está impedido não porque a Torá foi alterada ou abolida ou tenha mudado alguma coisa na Torá, não por isso, mas porque não existe, né, o templo em Jerusalém, e também em função dos cativeiros e da dispersão de Israel, você tem um contexto histórico sobre isso. Mas nós entendemos que há um sacerdócio, que é o sacerdócio de Malquisedeque, que é estabelecido desde os primórdios, né? Tanto que nós vemos que o nosso pai Abraão, ele dá o dízimo, né, para Malquisedeque, e nós entendemos então que pela Torá existe uma primeira classe sacerdotal fora de Levi, porque Malquisedeque, conhecido como Melquisedeque, é rei e sacerdote do Eterno. Agora, por que a gente está tocando nesse assunto, né? Que tudo que é primícias, tudo que é primogênito é sagrado. Então, esse ministério de Malquisedeque, ele é sagrado. Então, as primeiras coisas, elas são dedicadas ao Eterno, né? O primordial, as primícias, devem ser devolvidas ao Eterno. E lembrando, né, que esse sacerdócio de Levi vem depois do sacerdócio de Malquisedeque. Então, em Malquisedeque nós temos uma primícia também. Agora, se nós entendemos que Yeshua era rei e sacerdote segundo a ordem de Malquisedeque, então tem todo sentido e todo valor, né, que esse sacerdócio, que agora anuncia o nome de Yeshua, a salvação de Yeshua para toda a humanidade, ele tem
essa primazia e ele tem esse valor de ser o primordial, tá? Esse valor de primícia. Então aqui temos um assunto muito interessante e que é lógico, irmãos, nós poderíamos passar aí muito tempo falando disso, esticar bastante o assunto e mergulhar nele, mas como essa paraxá traz consigo vários assuntos e abre um leque, então a gente vai dar uma pinceladinha em cada coisa. Essa paraxá fala também de Pessah, né? Pessah no dia 14 de Nissan. Então, o Eterno, ele estabelece que no dia 14 de Nissan você tem que estar pronto, apto para celebrar a Pessah. E que quem não celebra a Pessah está fora. Essa alma está cortada. Entende a gravidade disso? Só que existem situações que são situações que a pessoa está presa à situação, a pessoa pode tentar evitar, mas às vezes não consegue evitar, e com isso ela não consegue cumprir esse mandamento que é tão importante. Então, para isso, essa paraxá ela vem falar também da Pessah Sheni, que no 14 de Iyar, então você tem 14 de Nissan, Pessah, mas um mês depois, o Eterno te dá uma nova oportunidade para você cumprir Pessah, é lógico, né? Porém, contudo, se o seu motivo for um motivo, uma circunstância que o justifique, né? Então, diz assim: porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Pessah, essa alma do seu povo será extirpada. Então vamos lá, requisito. Quando você vai se valer do Pessah Sheni? Quando você não estiver limpo. Então, se por algum motivo, né, não seja intencional, se alguma coisa aconteceu e deu errado, né, e você perdeu esse status de estar limpo, no caso, houve né, nessa paraxá o caso de homens que foram sepultar uma pessoa e em função do sepultamento elas estavam impuras e não estavam aptas para celebrarem a Pessah do Eterno. Então eles consultaram Moshe e Moshe orou ao Eterno e o Eterno respondeu isso: olha, se o homem, né, quando um homem for limpo, não estiver em viagem e deixar de celebrar, aí Zé Fini. Mas se ele não estiver limpo, né, se não estiver puro, se ele estiver em uma viagem e não conseguiu chegar a tempo, né, então você vai ter uma nova oportunidade. Então o texto fala assim: porquanto não ofereceu a oferta do Eterno a seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. Sabe por quê? Porque as coisas do Eterno são sérias. A gente tem que levar com a maior seriedade, com o maior compromisso. Mesmo assim, o Eterno, na sua infinita bondade e misericórdia, ele nos dá uma segunda chance. E é isso que Pessah Sheni nos ensina. Claro que você não vai tomar mão desse argumento para fazer as coisas erradas, né? Você não vai falar que o Eterno me dá uma outra chance, então eu vou fazer errado aqui e aplicar isso para N coisas, né? E sair pecando por aí porque o Renato falou que tem Pessah Sheni, então você tem uma segunda chance. Não, não é assim, que esse texto é muito claro e diz que se você não tem uma boa justificativa, um bom motivo, então você levará o seu pecado com você, né? Então, cumprir o mandamento é tão importante que o Eterno nos dá uma nova chance de vivê-lo se as circunstâncias forem justas e não agirmos de forma relapsa, tá bom? Agora, abrindo um parênteses aqui nessa questão de Pessah, o texto fala o seguinte, Números 9, verso 14. Vamos ver o que o texto diz. Tá. Quando estiver entre vós um prosélito e fizer o Pessah ao Eterno, segundo o estatuto do Pessah,
e segundo o seu rito, assim fará. O mesmo estatuto haverá para vós, para o prosélito e para o natural da terra. A Torá, ela vai repetindo que uma mesma lei haverá para o prosélito e para o natural. E agora, no Estatuto de Pessa, né? Aquele que cumpriu o Estatuto de Pessa, eu não vou voltar aqui, mas a gente podia ir lá no livro de Êxodo, capítulo 12, e você veria o Estatuto de Pessa, o Eterno falando o seguinte: se tiver um estrangeiro aí com você, e ele quiser comer de Pessa, então ele tem que fazer a circuncisão, e será feita a circuncisão, né, em todo varão, em todo macho. E no que isso implica? Que tendo feito a circuncisão, então ele passa a ser como natural da terra. E isso é muito, muito, muito legal. Olha só, é tão bom que eu vou dar uma lida no texto aqui. E todo escravo comprado por dinheiro, o circuncidarás. Ou seja, é o teu escravo, é um macho que está debaixo da tua tenda, o circuncidarás. Então, sabe aquela história de que circuncisão é para o judeu? Circuncisão é para o judeu. Eu sou gentil e circuncisão é para o judeu e acabou. Não. Não. Todo escravo comprado por dinheiro, não era judeu, tá? Era dos povos. O circuncidarás. Uma mesma lei haverá para o peregrino e para o natural. E então comerá dele o forasteiro, o assalariado, ele não é do povo, está do lado de fora, né? Assalariado estrangeiro. Então, você tem uma diferenciação, tá bom? Agora, quem está debaixo da tua tenda? Circuncisão, tá bom? Que mais que aqui fala? Vamos lá. Toda congregação de Israel fará isso. E se habitar contigo algum prosélito e quiser fazer peça ao Eterno, ser-lhe-á circuncidado todo macho. E então se chegará para celebrá-lo, e será como natural da terra. Então tá lá a pessoa, é estrangeiro, está habitando com você, é um prosélito, está abraçando a aliança do Eterno. Então o que acontece com ele? Circuncisão, e será como natural da terra. E fazendo uma alegoria aqui, uma coisa muito comum de se dizer, né? Nós fomos comprados com o sacrifício de Yeshua. Ele pagou um preço por nós. Então, lançando mão da regra da Torá, lançando mão do que se faz no rito da Torá, o que se diz na lei do Eterno, você que foi comprado pelo sacrifício de Yeshua, você que agora é servo de Yeshua, você tem que ser circunciso, não incircunciso. Porque também as profecias dizem que jamais pisará novamente incircunciso em Jerusalém. Vai descer a nova Jerusalém dos céus. E você jamais vai pisar nela. Entende? No que implicam as coisas? Então, cuidado aí com a teologia, cuidado aí com o que dizem, vamos ficar com a palavra, com as escrituras, tá? Então, a lei será a mesma para o natural e o prosélito que peregrina entre vós. É isso que está escrito, confere lá, Êxodo, capítulo 12, verso 49. Aproveita e dá uma lida no capítulo 12 inteiro, para ficar por dentro desse assunto, tá bom? Então, é o mesmo estatuto, a mesma Torá. Ah, mas eu não sou judeu. Não interessa. Você é prosélito, você crê na palavra do Eterno, você crê nas escrituras do povo de Israel, prosélito, tá? Ah, mas eu uso o rótulo A, B, C ou D. Não importa. Se você é servo de Yeshua, discípulo de Yeshua, não tem outro jeito. A não ser que você não seja e esteja trilhando aí um caminho
paralelo e falso, que não é o caminho das Escrituras, mas o caminho das Escrituras é esse. Então eu tenho que advertir a quem quer que seja, com todo amor, é lógico, mas advertir para a verdade. Porque a verdade, ela liberta, ela revoluciona a nossa vida. Essa paraxá, ela vai falar também da nuvem, né? Olha o que diz. Segundo a ordem do Eterno, se alojavam em segundo a ordem do Eterno, partiam, cumpriam o seu dever para com o Eterno, segundo a ordem do Eterno, por intermédio de Moisés. Então, aqui cabe uma pergunta, né? Quais seriam as ordens do Eterno para o seu povo nesses dias? Um caso a ser pensado, mas uma resposta muito simples. São as mesmas ordens estabelecidas desde o início, tá? Porque a Torá do Eterno é eterna. A Torá não passa. Assim como ensina o Mashiach, que céus e terra passarão, mas a Torá permanece, tá? E aí ele ainda diz, né? Que enquanto tiver céus e terra, nenhuma letra, nenhum traço da Torá jamais passará. Então a Torá é eterna. O que o Eterno nos mandou, ordenou através da sua Torá, é aquilo que o Eterno espera do seu povo, tá? Aonde quer que seja, independente da geração, do tempo e do lugar. É isso que ele espera de nós. Então devemos cumprir todo o nosso dever para com Hashem, segundo a sua ordem. E é engraçado que esse texto fala assim, ó, segundo a ordem do Eterno se alojavam, segundo a ordem do Eterno partiam. Então para nós também, segundo a ordem do Eterno nós viveremos. Nós faremos ou não faremos determinadas coisas, tudo segundo a ordem do Eterno. Inclusive, nós somos responsáveis por cumprir todos os mandamentos que estão ao nosso alcance, incluindo aí também o comissionamento de Yeshua, o Id, né? Que está totalmente harmônico com a Torá, totalmente harmônico com o Tanar em Isaías e em outros profetas. E aqui, falando um pouquinho da questão da nuvem, né? O que nós vemos na nuvem e também na coluna de fogo é o fato de que o Eterno, ele cuida dos seus filhos, né? Então, a nuvem, ela demonstra esse cuidado do Eterno conosco. A nuvem e a coluna de fogo é mais do que um cuidado, também é uma direção. Porque o Eterno, ele nos dá isso, né? Direção. Nós temos um caso em que aparentemente alguém andou sem direção por muito tempo, mas não foi assim, que é o caso do nosso pai Abraão. A gente fica com a impressão de que ele saiu andando, né? Aquele caminho sinuoso, vai para cá, vou para lá, não sei para onde vou. Não, mas não foi isso. O Eterno falou assim, vai, que eu vou te mostrar para onde. Ele só não contou antes. Vai que eu vou te mostrar o caminho. Vai andando que eu vou te falando. Vai andando que eu vou te conduzindo. E ali ele foi prosperando, ali ele foi crescendo, ali ele foi tendo uma relação com o Eterno, fora daquele ambiente impuro, da família dele, do meio dos caldeus, né? Daquele povo que tinha idolatria. Então, até o nosso pai Abraão, que andou por um caminho que para alguns tem aparência, né, de extrema solidão e um compasso perdido, não. Ali ele andou com direção. E é o que a gente vê na coluna de nuvem e na coluna de fogo. O Eterno sinalizava o momento em que o arraial tinha que partir, o momento que ele devia ficar. E aí essa paraxá fala que tinha ocasiões que eles ficavam em um lugar por um dia, às vezes por um mês. Tinha ocasião em que ficava por um ano. De repente o Eterno olhava e falava assim, agora o povo está muito acomodado, vamos levantar e vamos caminhar, né? Então o Eterno, ele nos conduz. E isso é cuidado, isso é carinho, isso é amor. E a nuvem, no caso do deserto, em que você vai sofrer uma insolação, com certeza, né? Vai ser molestado pelo sol, a nuvem te protege, né? E o sol não te molesta, e você vai passar um dia agradável, porque
você não vai estar com o sol batendo no seu rosto, né? E ao mesmo tempo, quem entende aí a característica de um deserto sabe que a areia é um elemento que esquenta muito rápido e ao mesmo tempo não retém calor. Ela esfria muito rápido. Então, acabou o sol, escureceu, rapidinho a areia esfria e aí no deserto, durante a noite, fazem frio de menos de abaixo de zero, né? De zero aí para baixo. Então é frio de congelar. Então é muito inóspito. Agora, para um povo que tem uma coluna de fogo guiando no deserto, é uma situação realmente confortável, tá bom? Essa paraxá fala do shofar, né? Diz assim: e os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. O Eterno instituiu para todas as gerações a mitzvah de soar as trombetas nas seguintes ocasiões: em época de calamidade, por exemplo, quando o inimigo atacava Israel, né? Em seca, em pragas e assim por diante, e em datas festivas específicas. E aí a gente vê um povo que não conhece a Torá, que não sabe de nada, à torta e à direita, fazendo o maior caos, né? Uma bagunça, um escândalo, né? Com o toque do shofar em momentos inapropriados, enfim, sem entendimento nenhum. Agora, é muito legal que essa paraxá ela fala que o shofar também é para os momentos de alegria, né? E para os momentos de alegria, e que são, né, as datas festivas, momento de festa, e também uma promessa de que quando o Eterno ouvir o shofar, né, o seu povo tocando o shofar, ele promete lembrar do seu povo favoravelmente e resgatar o seu povo do perigo. Então tem um toque lá específico que o Eterno fala: ó, quando vocês tocar o shofar assim, desse jeito, eu vou olhar para vocês, vou lembrar de vocês e vou salvar vocês dos inimigos. É muito interessante isso, por quê? Porque tem gente que só lembra do Eterno, né, quando a situação está preta. Então aquela pessoa vai tocar o shofar, né, vai pedir o socorro, porque a vida está por um fio, porque a situação está ruim, porque está numa situação de perigo. E aí essa pessoa vai clamar ao Eterno, né, com todas as suas forças. Mas não é só para isso. Então a gente tem que lembrar que a relação com o Eterno não é só quando a coisa está ruim, é para todos os momentos. Então esse mesmo shofar aí que te salva, né, que te resgata, é o shofar que você tem que tocar aonde você tem festa, aonde você tem alegria. Tem gente que quando está no momento de alegria, quando está no momento de festa, esquece do Eterno, né? É um mau amigo, né? Tem aquele amigo que só te procura para resolver um problema, mas para brincar, para curtir, ele não te procura. Então isso não é às vezes um bom amigo, né? E nós temos que entender, então, que esse relacionamento não é feito só dos momentos ruins, né? Mas que um relacionamento com o Eterno é para todos os momentos. Para você ter um nível de elevação, de intimidade com o Eterno, você tem que introduzir o Eterno na sua vida em tudo, nas coisas que te dão prazer, nos momentos ruins também, nos problemas, nas alegrias, é em tudo. Não é só nos problemas ou só nas alegrias, não, é em tudo. O Eterno tem que estar presente em tudo da nossa vida, em todos os momentos. E o shofar é uma lição disso. Ele é o teu porto seguro, ele é o teu consolador, mas quando estiver tudo bem, né, e você for se alegrar, e você for celebrar, celebra na presença dele, né, como fez o rei Davi, e, enfim, como nós temos que fazer na nossa caminhada. Agora, a gente vai mencionar aqui uma coisa que Moshe fala, que isso é muito especial,
E eu grifei isso porque faz parte da nossa liturgia, faz parte da liturgia judaica. E aí você vai se lembrar sempre que você estiver participando da liturgia que isso está na nossa paraxá, Berraloterá, e diz assim, capítulo 10, verso 35. E era quando a arca se punha em marcha que dizia Moshe, levanta-te, ó Eterno, e dissipem-se os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando repousava, dizia, repousa, Eterno, no meio dos miríades de milhares de Israel. Então, essas palavras de Moshe, elas são recitadas a todo Shabat, né? No momento aí muito especial que a gente está lá mexendo no Aron. Quem conhece a liturgia, quem é da sinagoga vai saber. Aqui nós vemos também uma característica do bom líder, né? Olha o que Moshe fala para o Eterno, verso 14. Não posso eu só suportar a todo esse povo, porque pesado demais é para mim. Então, os grandes líderes, eles conhecem os próprios limites deles, né? Eles não tentam fazer tudo por si. Eles, geralmente, quando é bom líder, eles constroem equipe, eles abrem espaço para pessoas que são fortes, onde eles são fracos. Eles entendem a importância, né, do controle e a separação de poderes. Então, ele delega, ele não carrega tudo nele. Cercam-se de pessoas que são diferentes. Agora, essas palavras de sabedoria aqui, não é só minha opinião, não. Tem um rabino chamado Jonathan Sacks que diz isso, né? Então, nós concordamos plenamente com essa citação, porque tem que ser assim, né? Não pode existir em uma pessoa que exerce uma função de liderança a síndrome do eucalipto, né? O eucalipto é uma árvore que cresce, 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 mas nada cresce ao redor dela. Ele mata tudo que tem ao redor, né? Você vai perto do eucalipto, você chega ali, tá tudo limpinho. Você não tem mata fechada em cima dele, não. Por quê? Porque só ele quer crescer. Só ele quer aparecer. Só ele quer ser alguma coisa. E não pode ser assim. Então, a gente vê no exemplo de Moshe o nascimento do Sinédrio. O Sinédrio nasceu dessa queixa de Moshe. Não posso eu só suportar todo esse povo. É pesado demais para mim. Ó, Eterno, está aqui o meu limite. Eu aguento até esse tanto aqui, o outro tanto já, né? E aí nasce o Sinédrio. Aí o Eterno fala, peraí, vamos lá, né? Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, dos que tu sabes que são os anciãos do povo, seus guardas, e os levarás à tenda da reunião e ficarão aí contigo. E eu descerei e ali falarei contigo. Olha que negócio legal. E os enobrecerei. Incrível isso, por quê? Porque eles já eram líderes, né? Eles já eram dos anciãos de Israel. Eles já tinham uma proeminência, né? Pensa comigo aí um pouquinho. Você acha mesmo que no meio de 600 mil homens só existiam 70 velhinhos? Claro que não, né? Então, esses anciãos, eles são nobres, são proeminentes, são líderes, eles são cabeças, né? Então, ele fala, os anciãos do povo e seus guardas, tá? E os levará à tenda da reunião. Então, eram líderes do povo, mas eles recebem uma coisa do Eterno, que o Eterno fala assim, ali falarei contigo e os enobrecerei. Ou seja, essa especialidade que havia sobre eles era uma coisa espiritual, era uma dádiva do Eterno. Não é simplesmente a capacidade intelectual da pessoa.
que tem realmente pessoas que têm uma curva de intelectualidade, de capacidade, de raciocínio, de rapidez, de expertise, de inteligência, né? Muito grande. Mas o Eterno não fala, vou dar expertise, inteligência, ele fala que enobrecerei. E uma coisa nobre é uma coisa muito abrangente, muito completa, complexa, tá? Então, ele fala, e os enobrecerei tirando uma parte do Espírito que está sobre ti e pondo-a sobre eles. Então, isso é uma coisa espiritual. Quando você tem o Espírito do Eterno sobre você, então você recebe do Eterno uma capacidade que não é sua. Você recebe do Eterno uma coisa do Espírito. Então, nisso a gente vê que a Torá concorda, né, com algumas passagens da Brit Hadashah que dizem assim, vai lá, meu amigo, abra a boca e fala e faça. Por quê? Porque eu colocarei as palavras na sua boca. Então, ou seja, o Espírito que está em você, que habita em você, que repousa em você, ele irá te enobrecer, ele vai te capacitar. Mas, Senhor, eu não sei o que fazer. Vai lá e faz. Abre a sua boca. Isso também está no Tanar. Tá? Então, é muito, muito interessante que a gente vai vendo que esses homens, né, que levaram a carga do povo, né, com Moshe, porque não levou sozinho, levou sozinho até aqui. Daqui para frente, né, esses eram homens capacitados pelo Espírito. Então nós, né, precisamos ter, em primeiro lugar, a humildade de Moshe, que o Moshe era realmente o homem mais humilde do mundo. Tá? E aí a gente vai ter a confirmação disso que eu estou falando daqui a pouquinho. Lá na frente um pouquinho. Então, nós temos que ter essa grandiosa humildade. Nós temos que enxergar, e é difícil para algumas pessoas, enxergar suas limitações, enxergar as suas fraquezas, enxergar às vezes a sua incapacidade para determinada coisa, né? Mas aqui há uma característica muito importante. Né? Qualquer burro sabe andar para frente. E não é todo mundo que sabe o momento que tem que retroceder. Então, Moshe aqui, sendo muito humilde e sendo muito inteligente, muito honesto, o que ele faz? Ele retrocede, vai diante do Eterno e fala, ó, aqui eu não aguento, isso aqui já é muito para mim. Né? Então, temos que agir assim também. Então, o primeiro ponto é isso. É que você tem que reconhecer suas limitações. Isso faz parte de um caráter que o Eterno aprova, tá bom? E entender que essa capacidade, ela não é só intelecto humano, ela não é só aptidão. É lógico que você vai ver o Mashiach chamando um pescador para pescar homens, né? É lógico que você tem, né, uma especialidade em você que deve ser muito bem aproveitada. Mas, em Moshe, nós vemos um homem sem eloquência, um homem que ninguém sabe ao certo se era gago, qual era o problema, se tinha uma trava na língua. Ele era pesado de língua. O que é isso? Não sei. Mas que depois, né? Que depois, com a capacidade, com a presença do Eterno, com o convívio, com a intimidade do Eterno, né? Ele escreve tudo isso que está aqui, fala tudo isso que está aqui. Isso aqui é um homem que se queixou, falou assim, Eterno, não manda eu não, porque eu não consigo falar. Olha o tanto que esse homem fala, né? E o quanto é bom que ele fala, porque vem do Eterno. Então, a gente tem que entender que também é preciso ter do Espírito, a direção do Espírito, tá? A ordem do Eterno sobre a tua vida. Então isso é a característica de um bom líder. Entre algumas características, há a característica da humildade, que a gente tem que ressaltar muito bem ela e se apegar muito a ela. Aqui vai falar o seguinte, olha só.
lá naquele resumo, naqueles tópicos a gente falou de taberá, que é incêndio, queima, tá? E diz assim, deixa eu ver aqui, onde que tá isso aqui? Capítulo 11, verso 13 diz assim, e chamou, vamos ler um pouquinho antes. E o povo queixava-se da má sorte aos ouvidos do Eterno. Má sorte? Eles eram escravos, foram libertos através de milagres extraordinários. Caía maná do céu para eles. E o povo queixava-se da má sorte aos ouvidos do Eterno. E escutou o Eterno, e acendeu-se sua ira, e ardeu neles fogo do Eterno, e queimou parte dos indignos que havia no acampamento. Sabe aquela pessoa que reclama? Toma cuidado, né? Porque às vezes você está ouvindo o indigno, né? E que o indigno tome cuidado, porque às vezes o Eterno pode te ouvir, né? E aí é pior ainda. Então o que o Eterno fez? Queimou parte dos indignos, não queimou todos os indignos, então, queimou parte deles, tá? E clamou o povo a Moshe, e orou Moshe ao Eterno, e apagou-se o fogo. O Eterno viu aquilo, fogo, queimou no fogo, pegou fogo. Aí Moshe orou, aí o fogo apagou, tá? E você vai achar horrível isso, horrível, não. Irmãos, não tem nada pior, talvez alguma coisa ou outra, mas entre as piores coisas que existem está a ingratidão. A ingratidão. Sabe você que tem a consciência que foi salvo da morte, né? Pelo sacrifício de Yeshua, que se sacrificou com dor, sob tortura, né? Que passou por algo que ninguém deveria passar, mas que o pecador merece aquilo, né? Aquele era o fim, né, do pecador, enfim. Não preciso explicar muito esse ponto. Mas sabe você que tem essa consciência, né? Que você tem tudo, tudo mesmo, porque você tem a vida eterna. Ou talvez não tenha, né? Mas que tem essa consciência. E aí você vai lá se queixar aos ouvidos do Eterno, né? Ingratidão, né? Eu conheço gente que queria ter um pouquinho de problema, que queria ter mais problemas. Não sei se você vai entender o que eu estou dizendo, mas tem gente que aprecia a vida de um jeito, né? E que clama ao Eterno para tê-la, né? E aí você tem uma vida cheia de problemas, devia estar agradecendo, entendeu? Devia estar curtindo ela, né? Não se queixando dela. Então, quando você pensa que você tem uma má sorte, como o povo, né, que estava ali em Taberá, queixando-se da má sorte, que azar, Eterno, você me livrou da condenação de ser escravo, de morrer escravo, e de ser açoitado e não sei o que. Que azar? Que azar o quê? Né? Será mesmo? A gente se queixa muito. Será que essas queixas aí são justas? Né? Então, o Eterno considera algumas pessoas indignos. Então, de repente, você que tem aí a perspectiva de uma salvação, de uma vida eterna, e está se queixando, será que você é digno realmente? Né? Eu, particularmente, eu considero que ninguém é digno, né? Não penso que é mais dentro dessa estrutura onde você é uma nova criatura, onde você nasceu de novo, onde você vai dar frutos dignos de arrependimento e bons frutos, em que você é uma pessoa que foi elevada, uma pessoa que foi enobrecida pelo Espírito e N coisas, eu não acho que cabe, né? Uma pessoa que carrega consigo um ato de ingratidão. Agora, se depois de tudo isso, o que se encontra em determinadas pessoas é a ingratidão, então são os tais dos indignos, né? Olha só o que o texto fala, né?
e chamou o nome daquele lugar Taberá, porque ardeu entre eles o fogo do Eterno. E a mistura de gente que estava no meio deles foi possuída por um desejo, e tornaram a chorar com os filhos de Israel e disseram: quem nos fará comer carne? Lembramo-nos do peixe que comíamos no Egito de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos, e agora seca-se nossa alma. Nenhuma coisa há salvo o maná diante dos nossos olhos. Aí o que acontece? Acontece que isso aqui é uma recaída, né? É a tal da recidiva, né? A recaída. Aquela gripezinha mal curada, você teve uma gripe, mas não curou, aí daqui a pouco ela volta de novo. É mais ou menos isso que estava acontecendo com eles, né? Sabe aquela sinusitezinha que você tem e que não curou, daqui a volta e meia, né? Bateu um ventinho frio, você tá com sinusite de novo, né? Aquela herpes que vai e vem. Essa recidiva é isso. Então isso aqui foi uma recaída. Agora é interessante que a Torá fala que quem promove essa recaída é quem? É a mistura de gente que estava no meio deles. Então tinha eles, os judeus, né? E a mistura de gente. Ali na mistura devia ter escravos de outros povos, né? Devia ter, sei lá, etíope, tudo que era povo que estava ali no meio, ali no Egito, ali, né? Que viu os milagres, inclusive egípcios, tá? Bateu o olho, viu que, puxa, olha o Eterno fazendo isso, aquilo, opa, eu vou andar ali com aquele povo. E esse povo que estava ali no meio, né? Teve essa recaída. Por quê? Porque aprendeu o que com os deuses demoníacos deles? Né? Aprendeu a gratidão? Não. Aprendeu o toma lá da cá. E é isso que acontece com muita gente que é ingrata com o Eterno. Por quê? Porque acha que vai para uma instituição religiosa, porque acha que agora está fazendo isso ou aquilo, ou agora eu tenho um Deus que tem que fazer tudo por mim, que tem que me prosperar, que tem que me abençoar, que tem que isso e aquilo, e eu não aceito uma situação ruim. Só o maná, Senhor? Só maná? Só maná não. Aí você já começa, né? E o que acontece com esse povo é justamente isso, né? Então a gente tem que pensar numa coisa. Quantas vezes nós queremos retornar para as práticas antigas? Não faça isso, né? Então, nesse momento de transição de uma vida secular, né, para as práticas de santidade exigidas pela Torá, você tem que ter muito cuidado, tá? Para não se encontrar exatamente como esse povo queixoso falando o que é mal aos ouvidos do Eterno, tá? Então, toma muito cuidado. Eu já vi muita gente fazer isso e isso é uma coisa riquíssima da Paraxá que a gente tem que aprender, né? Gratidão, acima de tudo gratidão. Por que Jó foi um homem excelente? Ele tinha todo um contexto, uma estrutura, né, que mostrava a excelência daquele homem. Primeiro que ele se desviava do mal. Apareceu o mal, sai daqui mal. Se desviava do mal. Segundo que ele fazia sacrifício se porventura, se por acaso um filho dele tivesse pecado. Então ele tinha uma preocupação assim de agradar o Eterno, de deixar tudo ok com o Eterno em primeiro lugar. O que você está fazendo, Jó? Eu estou aqui fazendo um sacrifício, vai que meu filho pecou, eu não estou sabendo, eu não vi, vai que aconteceu alguma coisa, eu estou indo lá diante do Eterno, porque em primeiro lugar o Eterno. E aí esse homem cai na pior desgraça que uma pessoa pode cair, de perder os filhos, de perder todos os bens e de perder a saúde. Ele perdeu tudo. E o que ele faz? Permanece sendo um homem ingrato.
Senhor, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Obrigado, louvado seja o nome do Eterno. Olha que coisa maravilhosa. Esse Jó não precisava nem ler a paraxá de hoje, tá? Porque ele entendeu muito bem. Agora, o que estava acontecendo com essa mistura de gente? Com essas pessoas que vinham da cultura do toma lá da cá, do barganhar com o Eterno, né? Como muita gente vem dessa estrutura, que ali eu barganhava, eu isso e aquilo, eu dava oferta de desafio, de não sei o quê, e acha que chegando aqui, amado, tem maná, você está no deserto, entendeu? Sabe de onde o Eterno te tirou? Da escravidão do pecado, né? Ele tirou você dos grilhões da morte. Ele morreu no teu lugar. É maná? Que maravilha! Moe o maná, faz bolinho com maná, come do jeito que der, sabe? E seja grato, né? Então, nenhuma coisa salva o maná diante dos nossos olhos. E o maná, né, era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à do cristal. Espalhava-se o povo e o colhia e o moía nos moinhos ou pisavam no almofariz e cozinhava-o na panela e fazia dele bolos. E o seu sabor era o sabor da umidade do azeite. E ao descer o orvalho sobre o acampamento de noite, descia o maná sobre ele. O maná não era uma coisa, de repente, muito interessante, como todas as ervas e os condimentos. Mas é a provisão que o Eterno está te dando. É assim que o Eterno está te construindo. É assim que o Eterno está te nutrindo. Então tá ótimo, né? De repente você está aqui, isso aqui é maná, você está aqui vendo a parede da cozinha aqui atrás, a janela da cozinha aqui, você não está vendo uma grande estrutura, um telão, isso e aquilo, um monte de texto pulando pela tela, aí uma edição espetacular, uma iluminação. E o áudio, então, eu peço perdão pelo áudio, mas é o maná do Eterno, né? Seja grato. Se é o maná, a gente vai de maná. E depois o Eterno ainda fala, paraxá lá na frente a gente vai ver isso. Ele fala assim, olha, quando vocês estiverem na terra que emana leite e mel e engordarem, não esquece, não, né, dos meus mandamentos. Permaneçam fiéis. Então, quando a gente é fiel no pouco, o Eterno nos coloca sobre o muito. Então, é mais ou menos por aí que se trilha esse caminho. Mas o que acontece com esse povo, né? Que quer retornar para a prática antiga, que não está satisfeito com o maná do Eterno. O que acontece com eles? Eles ganham carne, né? Ganha carne e o povo estava chorando e acendeu-se muito a ira do Eterno e aos olhos de Moshe também pareceu mal. O resto dessa história muita gente conhece, né? Que aí o Eterno envia carne para eles e eles, ao comerem essa carne, né, esses indignos, né, que ao invés de se colocarem diante do Eterno com gratidão, o que acontece com eles? Eles morrem sem digerir o que comeram, né? Porque a ingratidão, ela gera isso na pessoa, né? Então, em primeiro lugar, seja grato por tudo que o Eterno tem feito por você, por tudo que Ele tem te dado, pela provisão que Ele tem te dado, pelo cuidado que Ele tem tido com você, e ainda que você olhe aí ao redor e você não encontre uma pilha de ouro, né? Muitas riquezas e, enfim, você não encontre apólices e ações e carros luxuosos, olha para a tua família, né? Veja que talvez o Eterno tenha te livrado de tantas coisas ruins e tenha te abençoado em tantas coisas invisíveis aos teus olhos e outras nem tão invisíveis, mas só o fato de você ter a Shalom do Eterno, não estar debaixo do jugo de ninguém, da escravidão de ninguém, né? Nem livre da perseguição, né? Enfim,
vendo aquela coluna de nuvem te proteger, aquela coluna de fogo te aquecer à noite, vendo a direção do Eterno, a companhia dele, e, enfim, debaixo de tantas coisas maravilhosas, um coração grato, um homem e uma mulher que está apto para ser enobrecido pelo Espírito do Eterno, é o mínimo, não é mérito, não é nada demais, é o mínimo que você precisa ter e ser diante do Eterno. Menos do que isso não dá. Olha só, pegar aqui uma citação de Rashi, tá? Citando Midrash, explica que as pessoas que reclamaram não estavam realmente preocupadas com a comida. Ao invés disso, essa reclamação baseada nas iguarias do Egito era um pretexto para exprimirem a frustração pela disciplina exigida pelos mandamentos. Em vez de privilégio, consideravam os mandamentos como um fardo. Tinham reminiscências sobre os nostálgicos dias no Egito, quando a comida era grátis. Então para aqui um pouquinho. Nostálgico dia, nada. Grátis, nada. Eles eram escravos. Eles tinham que trabalhar duro e pesado, né, para comer e para viver, né? Eles podiam morrer a troco de nada. Eles eram escravos, tá? Então, quando eles falam assim, a Torá fala isso, quando nós tínhamos os peixes e os melões, e era tudo grátis, né? Comíamos no Egito de graça. Alguém estava comendo de graça no Egito? Então, não era o caso. Então, aqui você está vendo que a pessoa está sendo infiel, né? Desonesta. Então, o Rashi, ele vai fazer aqui um midrash, né? Ele vai montar aqui uma forma de explicar a história, que não que seja verídico, né? Falando assim, que eles não estavam restritos, né, pelos mandamentos do Eterno no Egito, porque eles ainda não tinham recebido a Torá. Mas essa mistura de povos, quando recebe a Torá, fica meio assim. Eu vou ter que obedecer o Eterno, porque é muito fácil, né, seguir N coisas por aí. É muito fácil quando você entra numa instituição que te promete tudo, te promete todas as bênçãos, todas as vitórias, as riquezas e o poder e o reconhecimento e o status e o culto a si mesmo. É muito fácil, é muito gostoso você entrar num lugar em que você ouve tudo isso. Agora, quando você entra num modelo sinagogal, que você vai pegar esse livro aqui, e você vai ver aqui, ó, é coisa para chuchu, dizendo, não pode comer porco, não pode comer frutos do mar, não pode falar mentira, não pode ter pecado sexual, tem que abandonar a idolatria. Aí, isso aqui, era melhor lá no Egito, aonde era tudo de graça. Ironia, né? Falar isso, porque você sabe que lá no Egito tudo é cobrado, né? Você tem que comprar o abadá para ir no evento, enfim, na ministração, você tem que comprar o pacote de ministração prêmio. Eu entrei num lugar uma vez, isso não tem muito tempo, e, enfim, a pessoa que me pediu para ir lá se arrependeu, me pediu perdão, falou, me perdoa por pedir para você vir aqui e tudo. Eu cheguei lá, era muito bonito, tinha várias promoções, assim, né? Você pode pagar tanto para ter a ministração e tal, e eu olhei, e a pessoa olhou para mim tão sem jeito. É o Egito. Lá você paga e o preço é caro, e o que você tem em troca é nada. Agora, quando você honra o Eterno, quando você é o povo da Torá, né? Você sabe que você está passando pelo deserto, mas você tem a promessa de entrar na terra que emana leite e mel. E é engraçado isso. Por que que o Eterno é tão severo e mata as pessoas queimadas? Será que o Eterno que é ruim? Ou a gente que não está lembrando que o Eterno prometeu, vou levar vocês para uma terra maravilhosa,
A promessa é: vou te levar para a melhor terra do mundo, um lugar que a terra emana leite e mel. E aí, a pessoa debaixo de uma promessa, vivendo milagres, vendo a manifestação do eterno, a coluna pairando em cima do tabernáculo, do Mishkan, a coluna levantando e falando: agora é a hora de andar, sabe? E a pessoa consegue ser ingrata. A pessoa consegue não enxergar a promessa, a pessoa consegue ser desonesta. Então, desculpa, mas não dá para brincar com o eterno. Então, tudo hoje nessa paraxá é para que você coloque também na balança o que está no teu coração. Você quer viver como povo livre? Ou estava bom sendo escravo? Né? Será que são os mandamentos do eterno que te incomoda tanto? Ou será que você vai receber esse privilégio, esse relacionamento e essa aliança com prazer? E aí, Rashi fala assim: tinham reminiscências sobre os nostálgicos dias no Egito, quando a comida era grátis. Não estavam restritos pelas mitzvot no Egito, pois a Torá ainda não tinha sido outorgada. Aqueles que reclamavam eram presa de sua mentalidade de escravos, vendo com desdém as obrigações e responsabilidades que tinham como povo livre. Eles pareciam preferir a escravidão à liberdade. Por que deixamos o Egito? Olha a pergunta que eles fazem. Por quê? Então, com esse tipo de coisa não dá para lidar. Né? Então, ainda agora, nos nossos dias, a gente encontra pessoas relutando com todas as suas forças para moldar sua conduta segundo o modelo estabelecido pela Torá. Ah, mas eu sou... Tá, então vamos guardar a Torá? Ah, não, a pessoa reluta, ela não aceita. Ela já fez o estudo judaico-messiânico lá no grupo Baruch, né? Já passou pelo estudo, já viu N coisas, enfim. Já teve a oportunidade de sanar todos os erros e começar a andar nos trilhos, né? E acertar a vida diante do Eterno. Mas a pessoa não quer, não serve para a pessoa. A liberdade dela não é liberdade, é a escravidão do Egito. E essa conduta o deixará em Taberá. Deixará essa pessoa em Taberá. E aí você tem que lembrar, Taberá e Kibrot Hatavá, sepulcro dos desejosos. Tá? Ou também sepulcro da concupiscência. O que é isso então? Né? Aqui é para a gente refletir que o homem ele é movido pelos seus desejos. E quais são os desejos que te movem? Que desejo que está possuindo a tua vida hoje? Desejo de cumprir os mandamentos, andar em santidade? Ou é o desejo de uma vida secular? É o desejo de conhecer mais a Torá e vivenciar uma relação mais íntima com o Eterno? Ou é o desejo de conhecer outros caminhos? A gente tem que pensar muito sobre isso, né? Porque esses desejos, eles vão revelar. Você pode ter uma profunda gratidão e reconhecimento. Então, você que entendeu o que Yeshua fez por você, você que realmente crê em Yeshua, você vai com todas as forças do teu coração honrar o que Yeshua fez por você. Ou então, isso pode revelar uma profunda ingratidão e a falta de reconhecimento. Então, nessa paraxá, o povo que devia estar celebrando a liberdade, os milagres que os fizeram sair da terra do Egito, né? Esse povo estava reclamando e chorando, né? Agora, em paralelo com a nossa vida, com os nossos dias atuais, em muitas ocasiões, o povo que devia estar celebrando, né, a liberdade concedida por Yeshua, que o tirou da condenação da morte, tá? Que por vezes vive na atmosfera da insatisfação, né? Se revela como um povo ingrato. É isso que acontece. Então, observa, né? É muito comum nessa paraxá a gente ficar admirado com os desejos dessa mistura de povos, né? Achar absurdo, olha que absurdo, realmente, o Renato está certo, olha
que bênção eterna ali presente, falando, Moshe, e eles vendo, né? E a gente fica admirado com isso, sem perceber que provavelmente, em muitos sentidos, em muitos assuntos, nós podemos estar piores do que eles. Então, a insatisfação na vida de uma pessoa que tem tamanha bênção, que é a presença de Yeshua, que é a presença da Ruach, o Espírito do Eterno fazendo morada em você, e isso não ser o bastante, né? Para te deixar feliz, muito satisfeito, se sentindo um príncipe, né? Se não é assim, alguma coisa está errada. E aí essa paraxá vai nos advertir que nós temos que tomar cuidado com as vozes do Erev Rav, né? A múltipla mistura de povos, né? Que se mistura ao povo judeu saindo do Egito, e que se você se deixar levar por aquilo que eles falam, né? Se você der ouvidos às vozes do mundo, as vozes que são de fora do povo, você pode acabar se tornando também um verdadeiro ingrato, e você pode acabar sendo uma coisa má aos olhos do Eterno. Devemos também nos perguntar se o nosso maná, se a nossa Torá é realmente ruim, né? Para ao invés de celebrá-lo e degustá-lo com prazer, né? Se ao invés de você ter prazer de ter a Torá do Eterno na sua vida, você alçar uma série de reclamações, de queixas, né? E, por fim, você encontrar aí no meio dos dentes aí as codornizes, um pedacinho de carne, né? Que irá atrair a ira do Eterno contra a sua vida e te levar à morte, né? Então, isso é uma grandiosíssima lição que nós temos nessa paraxá. Os filhos de Israel ficaram insatisfeitos com o maná, né? Com a miraculosa porção que eles tinham da parte do Eterno. Lá em Números 33, deixa eu ver aqui uma coisinha. Faremos contigo. Tá. Mas lá no capítulo 33 de Números, a Torá vai enumerar os lugares, né, por onde o povo de Israel passou. Lembra que a gente está aqui lendo do capítulo 8, né, até o capítulo... até o 12, até o final do 12, tá bom? Lá no capítulo 33, né, a Torá vai enumerar os lugares por onde o povo de Israel passou, e antes de entrar na Terra Prometida, tá? Não tem menção àquele lugar chamado Taberá, que é o lugar onde o Eterno pôs fogo nas pessoas. O local que foi chamado, né, de incêndio, de queima, ele não é mencionado, mas é mencionado o local chamado Kibrot Hatavá, que é o sepulcro dos desejosos, sepulcro da concupiscência, nos lembrando que nossas concupiscências devem ser sepultadas para que não haja taberá, condenação no fogo. Entendeu a mensagem? Então aqui tem um trocadilho dentro da Torá, né? Então esse lugar de taberá não é mencionado, mas a gente sabe que ele existe, sabe que aconteceu, sabe que o Eterno nos condenou com fogo. Então a gente tem que se livrar, né, dessa situação de morte, do sepulcro da nossa concupiscência, para que a gente também não caia na condenação do fogo. Tá bom? Amados, nosso comentário tinha que falar ainda um pouquinho sobre algumas outras coisas, mas a gente vai fazer então um resuminho da questão do Lashon Hará, porque é muito interessante, muito importante. Diz assim, ó: não admitirás falso boato e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Lashon Hará significa língua maledicente, tá?
A Torá fala também assim, de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. O Talmud, ele conta que o Lashon Hará, ele mata 3 pessoas, né? Ele mata aquele que fala, ele mata aquele que ouve, e ele mata a pessoa sobre quem estão falando. Então, o Lashon Hará é um pecado tão grave que é equiparado a um assassinato, é equiparado a um adultério, a idolatria, que são pecados para a morte. Tá? Então, você falar um falso boato, né? Pegou uma fake news aí, está espalhando a fake news. Você sabe o que é fake news? Isso é como ter assassinado uma pessoa diante do Eterno. Tá? Uma pessoa fez uma fofoquinha, você não sabe se é mentira ou se é verdade que você está espalhando isso por aí. Né? Ou então você está criando uma fofoca, né? Isso não está escrito. Não haverá mexeriqueiro no meio do seu povo. Então, ou seja, não pode, tá bom? Tiago, capítulo 3, verso 4 e 5 diz: Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então o Lashon Hará é isso. Você pode achar que é uma coisinha assim, ó, que não faz, tem problema. Mas vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha o estrago que você pode fazer, né, quando acontece o Lashon Hará. Renato, por que você está falando de Lashon Hará? Porque nessa paraxá aqui, acontece que Miriam, ela fala negativamente sobre Moshe. Então ela fala, né, da mulher de Moshe, da mulher cuxita de Moshe, e ela foi admoestada pelo Eterno, né, e afligida pela doença de pele de Sarat, que é lepra, né? O Eterno castiga ela com a lepra, e aí Moshe tem que orar por ela, e ela é curada 7 dias depois, e o arraial fica ali esperando ela, mas ela precisa ser colocada fora do arraial, passar pelo período, um período de castigo, de humilhação, né, para depois ser reintroduzida no meio do povo. Por quê? Porque ela falou mal de Moshe. Então, a gente não pode cair nessa mesma malha do Lashon Hará, tá bom? Você não pode falar contra um líder do seu povo, né? Quando é o povo de Israel, tá bom? Deixar claro isso, porque existem coisas aí mundo afora que não seguem a Torá do Eterno e tudo mais, e que os fatos ao redor daquelas coisas ou pessoas são fatos ruins, né? Então, quando isso acontece também, você precisa, quando se trata de uma circunstância, né, que traz dano, alguma coisa danosa, você tem a obrigação de ser uma atalaia, de prevenir as pessoas, de avisar, de anunciar para que as pessoas não sejam pegas de surpresa e sofram aquele dano, tá bom? Então aí que está a diferença. Você tem o exemplo dos espias, eles foram enviados, né, para ver a terra, e eles não aprenderam nada com o que aconteceu com Miriam, né? Porque eles falam negativamente sobre a terra de Israel, só que o que eles falam é mentira. Lembra que o Eterno fala, vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel? Né? Então eles tinham N coisas boas para falar do que estava acontecendo ali. Mas o resultado, né, da fake news deles ali é que aquela geração inteira morreu no deserto. Por quê? Porque a informação que eles trouxeram não procedia. Tá? Yosef também falou negativamente, né, ao seu pai Yaakov. Ele vai lá e fala mal dos seus irmãos, fazendo, né, com que os irmãos o odiassem, né? E isso levou a toda aquela circunstância que ele viveu.
né? Tudo bem que ali tinha o propósito do Eterno, mas o Lashon Hará, ele traz uma destruição, às vezes, devastadora. Então, de fato, a gente tem que entender que uma conversa caluniosa é um pecado, né? E isso tem causado inúmeras tragédias, né, para o povo judeu e, na verdade, ao mundo, né, desde os primórdios da história. Agora, entendendo bem o que é isso, você vai ver Ravi Shaul falando assim: fulano de tal, eu entreguei a Satanás para ver se salva a alma, porque o corpo não tem mais jeito. Por quê? Porque existem pessoas que são muito maléficas, e quando você está diante de uma circunstância que é para proteger alguém, porque você está enxergando que alguém é maléfico, é maligno, então aí você tem a obrigação de alertar, né? Assim como Ravi Shaul falava, ó, fulano, aquele ali eu entreguei para o diabo, porque não tem jeito, se vocês verem ele, sai fora dele, porque ele vai te levar para a destruição, né? A ciclano, ó, esse aqui passa longe. Então, é Lashon Hará? Não. Há circunstâncias em que você tem que blindar o corpo, em que você tem que se proteger. Então, são nessas circunstâncias que é para proteger alguém do dano. Por exemplo, você conhece um estelionatário, tá? Tá lá o estelionatário no seu grupo de amigos. Ele já lesou algumas pessoas e ele está fazendo vítimas. Aí você vai falar de forma ignorante que, eu não vou falar nada porque se eu falar é Lashon Hará. Não é Lashon Hará. Nesse caso, você tem a obrigação, né? É permissível, ou nesse caso é obrigatório, né? Você partilhar informação negativa, porque essa informação negativa irá resguardar as pessoas do dano e irá proteger as pessoas, tá bom? Então, quando é esse caso, não é Lashon Hará, e você tem a obrigação de avisar que tem alguém fazendo coisa errada, que tem alguém agindo de forma maligna e que isso vai trazer dano para as pessoas, tá bom? É obrigação, então seja um atalaia, não seja um mexeriqueiro, um fofoqueiro, nem um pombinho da fake news, tá bom? Salmo 34, verso 12 diz: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Eterno estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Meus amados, que as mais ricas bênçãos do Eterno recaiam sobre as suas vidas e que vocês permaneçam firmes, inabaláveis, na fé do Mashiach e Yeshua e no entendimento de que a Torá do Eterno é santa e de que a Torá do Eterno é o caminho e que a Torá do Eterno é a verdade, a Torá do Eterno é a vida, porque a Torá do Eterno é a palavra que se fez carne e que nos deu essa vida, que nos deu essa redenção e a salvação que nós temos em Yeshua. Tá bom? Que o Eterno nos abençoe grandiosamente. Não queria parar agora, mas o vídeo está bem comprido. É uma paraxá que dá para a gente ir muito além, mas espero que você, debruce aí na próxima paraxá, estude, se torne um conhecedor, deixe o Eterno elevar e enobrecer a tua vida. Tá bom? Um forte abraço, Shalom!